E olha, como eu disse, anunciei agora há pouco, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o prefeito de Maceió, JHC, porque o prefeito vai fazer um balanço dos 100 dias de gestão, onde, por exemplo, todo mundo esperava a queda do número de casos da Covid, mas o que aconteceu foi a potencialização, inclusive, dessa pandemia, tá? O município de Maceió, inclusive, pretende comprar vacinas para potencializar ainda mais, inclusive, essa vacinação e essa imunização, que é isso que nós vamos passar aqui, essas informações. Prefeito, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fique Alerta. Eu que agradeço, o Wilson está aqui no Fique Alerta, né, um programa de muita audiência, está na casa, né, de todo maceioense, todos os dias, e você com a sua alegria, com a sua competência, sempre levando informação da melhor maneira possível. Muito feliz de estar aqui. Seja bem-vindo sempre aqui, está em casa. Prefeito, vamos falar um pouquinho então desse balanço dos 100 dias, não é? Como passa rápido, né? São 100 dias, né? Passa muito rápido, muitas coisas, enfim. E o senhor acabou então pegando, inclusive, essa terceira onda, não é? Da pandemia, o que causa realmente para todo e qualquer gestor muitas dificuldades. O que se tem, por exemplo, para potencializar essa vacinação, as organizações? O que o senhor fala? Vamos abrir primeiro com essa situação. O que o senhor tem de novidades, de ações nesses 100 dias de sua gestão? Pois é, Wilson, como você mesmo falou, a gente pegou, né, aí nos últimos 100 anos, né, a pior crise, né, que o mundo está vivendo, e até porque a pandemia impactou não só a saúde, mas impactou a economia, e aí vem os problemas sociais decorrentes, né, da pandemia, e a gente precisa estar muito atento. E para a gente poder chegar hoje, né, e dizer que Maceió é a cidade mais eficiente, né, nas vacinações no Brasil, que é a capital que mais vacina no Brasil, é preciso a gente olhar para trás, Wilson. Então, quando a gente chegou, não existia um plano municipal de imunização. Então, nós criamos tudo do zero mesmo, de 0 a 100. Né? Então, hoje, né, para chegar com esse patamar, né, então a gente pega as últimas médias dos últimos dias, a gente saber que a gente já está chegando a 175 mil doses aplicadas, 40 mil pessoas em Maceió já utilizando a segunda dose, que a gente reforça a importância que você tome a segunda dose, é muito importante. Consulte o seu cartão de vacinação. Para a vacina ter sua eficácia, você precisa se imunizar, você precisa fazer a segunda dose. Os nossos profissionais, como vocês foram, né, na primeira dose, estão lá capacitados, sorridentes, atentos para poder fazer a segunda imunização. É fundamental, Wilson. Então, nesse momento, né, o que nós temos que fazer é fortalecer ainda mais o nosso sistema de vacinação, porque só com a vacina é que nós vamos conseguir voltar à nossa normalidade. Então, por isso a nossa preocupação, a gente contratou 295 novos profissionais. Já estamos contratando outros tantos agora que nós vamos estar lançando, né, mais outros processos seletivos, fora, né, os profissionais que nós já tínhamos da nossa própria rede, justamente para a gente equipar tanto de logística e de pessoal, esses pontos de vacinação, né, que tem vacinado bem, tem vacinado rápido, com todas as ferramentas necessárias, equipes de TI que foram contratadas, parte administrativa. Então, por trás dessa logística, existe uma arquitetura, uma engenharia que tem que ser bem planejada, senão Maceió não seria referência no nosso país. E aí, trazendo também uma novidade, né, para todos, a gente pretende, a gente vai pactuar isso até o final da tarde, com as novas doses que chegaram, a gente pretende já rodar um projeto que nós já tínhamos em mente, fazer esse primeiro momento em caráter experimental, porque quando a gente tiver a escala mesmo que a gente pretende, porque quanto mais diminui a idade, veja só, Wilson, a gente tem a idade diminuindo e a gente tem a segunda dose. Então, a gente vai praticamente aí aumentar 50% a 60% né, na capacidade de cada ponto de vacinação. Para a gente diminuir os custos, o que é que a gente está fazendo? A gente está aumentando aí em 30% em cada local já ponto fixo de vacinação, ampliando novas raias para que a gente, no próprio ponto, a gente consiga vacinar mais. Entendi. E aí a gente vai além. Aí a gente, nesse final de semana, nós vamos testar a vacinação 24 horas. Então, excelente, ótima iniciativa. Até o final do dia a gente já pactua, né, como é que isso será, a gente já tem conversado, porque tem que ser uma ação conjunta, né, com outras partes também, para ter toda a segurança, a garantia de quem vai se vacinar, né, que vai lá com tranquilidade, porque aí a gente consegue otimizar, maximizar a nossa eficiência, né, da vacinação e consegue também paralelamente fazer tanto a segunda dose quanto diminuir as idades. Então a gente vai fazer essa rodada teste esse final de semana. A gente espera
que dê certo, né, que funcione bem, porque aí dando certo, como a gente fez o Corujão, estendendo o horário até as 9 horas, né, até as 21 horas, dando certo, é mais um ativo importante que a gente tem na vacinação para a gente sair na frente, mais uma vez. Agora, prefeito, no caso dessa informação que o senhor está trazendo aqui em primeira mão, que será 24 horas com essa quantidade, como você bem disse, a tendência das faixas etárias que vão diminuindo, a tendência é a quantidade de pessoas maior e ainda somando-se a segunda dose, e aí isso acaba causando uma grande quantidade de pessoas no local. Essas 24 horas serão apenas para os drive-thrus ou para todos os 8 pontos? Os 24 horas foi uma pergunta importante, isso, Wilson. O que nós estamos fazendo é ampliando nos drives. O que é que nós estamos querendo fazer? Hoje, o Corujão, ele vai até as 21 nos drives. Aí a nossa ideia é que, nos pontos fixos que nós temos, a vacina comece também no Corujão até as 21 horas. Então, a gente vai estender, né, futuramente. Né, se a gente vai fazer essa rodada teste, claro, esse final de semana, a gente vai ver, validar, né, como é que vai ser esse funcionamento, mas dando tudo certo. A gente mostrando que a gente tem capacidade, a gente só vai depender da vacina, né, mas a estrutura vai estar toda montada. Né, e as pessoas vão estar lá sob aviso. Chegou, corre, vamos vacinar. Então, a ideia dos pontos fixos é a gente ampliar futuramente para as 21 horas, porque hoje só funciona nos drives, e os drives aí vai além. Aí ele funcionaria em turno de 24 horas, com plantão, né, como a gente tem na saúde, né, nas UPAs, enfim, né, nas unidades de saúde. Né, isso iria dissolver um pouco mais a quantidade de pessoas, elas teriam qualquer horário que pudessem, né, enfim, os que gostam de acordar cedo poderiam ir lá rapidamente e tal, se vacinar na primeira ou na segunda dose. Olha, tem muita gente que trabalha, Wilson. Tem muita gente que não tem como ir, que depende de um parente, de alguém, para ver o melhor horário para ir. Então, por isso que deu tão certo também o Corujão, né, até as 21 horas. Então, a gente ganha tempo, flexibiliza, a gente dá mais tempo para a gente poder... Porque cada dia, Wilson, o que é que eu digo? Cada dia é vital, é vida. Né? Porque, imagina, um dia que você perder nisso, pode ser você estar ali correndo risco de ser contaminado e poder acontecer o pior. Por isso que a minha angústia é sempre de ter a maior eficiência possível na vacinação. Então, assim, quando a gente chega, a gente pactua e já distribui, já irriga esses pontos de vacinação. As vacinas saem da central de frio com muita segurança. Então, as equipes já estão prontas, né, para receber essas doses. E a gente, né, em tempo recorde, aí já começa a fazer a vacinação. Muito bem. Muito bem, prefeito. Nesses 100 dias, logicamente, que foi, logicamente, a grande maioria do tempo dedicado a esse momento que nós estamos vivendo de salvar vidas, como o senhor citou. Mas nesses 100 dias, o que o senhor pode referendar, por exemplo, de feitos, de ações importantes, de promessas, por exemplo, de campanha, enfim, tudo mais? Muita gente ligando agora, querendo saber sobre a Ecovia Norte, né? Que é importantíssima. Então, queria que o senhor fizesse esse balanço desses 100 dias em apenas 20 minutos. São coisas aí, Wilson, que não dá para entender, né? Como é que a Ecovia Norte, né, uma via arterial, né? Você pegar uma obra que vinha praticamente, né, paralisada e você não tem a Ecovia Norte como prioridade de gestão. Então foi isso que nós fizemos agora, digo, olha, a Ecovia Norte é prioridade. Isso significa qualidade de vida para a nossa gente. Você veja o que aconteceu quando nós autorizamos a linha 601, que sai do Benedito Bentes para a parte baixa de Maceió. Wilson, as pessoas demoravam 2 horas. Os depoimentos, a felicidade das pessoas de saírem das suas casas em 40 minutos, em meia hora, está na parte baixa, chegando, né, ao seu trabalho, acordando um pouco mais tarde. Né, você poder ter mais qualidade de vida, né, você poder ter menos tempo ali dentro do ônibus, você ter aquele tempo ali que é precioso, né, para o seu bem-estar mesmo, né, você sofrer dentro do ônibus, né, é um desafio que a gente tem, o transporte público, aliás, em todas as capitais sofre com isso. É uma via tão importante porque ela corta a parte alta, que sofre bastante com apenas uma via de escoamento, que seria a Menino Marcelo. Essa via Ecovia Norte, ela acaba também cortando para quem vai para o litoral norte e a partir dali cortar para outra parte da cidade também. Tem prazo para quando será concluído? Sabe o que eu estava pensando nesses dias? Que o pessoal, o FAO Ipioca, enfim... Hoje você vai subir, né? Então assim, você vai sair do litoral norte, como você está falando, rapidinho você vai estar na parte, né, alta da cidade, você já vai estar ali próximo, né, ao FAO, enfim, cidade universitária. Isso. Então é uma via muito importante. E aí o que é que nós fizemos? Chamamos a Caixa Econômica, falei, isso aqui é prioridade de gestão, nós vamos dar toda a garantia financeira, porque você sabe que, né, quando começa uma obra,
quem está lá, o construtor, tem todos os receios, né? Mudança de gestão, alguma coisa, estamos aqui para executar, fazer um cronograma físico, financeiro da obra, garantir tudo que se precisa para terminar a obra, né, de forma com qualidade, né, mas que seja de forma célere, e foi isso que nós fizemos. Então a gente assinou um aditivo no contrato essa semana para garantir a finalização, ou seja, o término da obra, que agora é prioridade, fazendo um cronograma para a gente poder executar essa obra o quanto antes. E aí a gente tomou uma iniciativa para poder garantir com que essa linha de ônibus, mesmo no período de chuvas, né, ela não sofra. Parte de barro também ainda, né? Imagine os ônibus passando naquela parte de barro, né, durante esse período chuvoso. Então o que a gente está fazendo? O tempo está seguro e a gente está correndo, fiz uma visita, porque uma coisa é você pedir para alguém ir lá fiscalizar, outra coisa é o prefeito lá fiscalizando a obra. Então se alguém chega, o responsável, não, eu estive lá, eu vi, eu conversei, né? Depois eu levo os responsáveis, até sugeri, eu digo, vocês querem fazer 24 horas? Eu coloco iluminação, eu coloco a guarda municipal aqui, vamos fazer a obra 24 horas. Então você tem que dar soluções, entendeu, Wilson? Então é isso que a gente está fazendo. E uma das soluções foi essa, termina logo uma via, porque a gente tem a garantia que os carros e os ônibus vão trafegar em um dos lados da via, tranquilamente, com ela pavimentada, enquanto isso vai terminando o outro. Porque senão a gente fica uma outra aqui e sempre com trecho barro. Então vai terminar uma e depois a gente já corre para outra, mas aí o ônibus já vai passar tranquilo e já vai consolidar essa conquista, né, que é essa linha de ônibus que sai no Benedito Bentes, que beneficia 40% aí da massa trabalhadora de Maceió, que vem da parte alta da nossa cidade. Sem contar, Wilson, que nós diminuímos a passagem de ônibus, é a menor tarifa das capitais. Muitos não acreditavam que isso ia acontecer, né, que a gente ia conseguir, depois de um grupo de trabalho, conseguir esse resultado, né, e a gente anunciou para esses que estavam meio céticos, né, de que isso pudesse acontecer. Então, nós vamos permanecer com a passagem mais barata das capitais do Brasil e também anunciamos o passe livre. O Wilson deve ter acompanhado, a luta que nunca foi conseguida era opressão, bala de borracha, era estudantes constrangidos, o Brasil parou por conta de 20 centavos e a gente fez tudo isso com planejamento, né, sem ninguém ter que passar por isso, né, sem uma conquista histórica, né, emocionou inclusive outras gerações, né, que lutaram por isso e nunca conseguiram. Então assim, e olha que são coisas que a gente anuncia mais a conquista do que mesmo a promessa em si. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque eu não gosto disso. Quando vê, todo mundo é surpreendido com o anúncio, mas tem que ser assim, né, porque a comemoração é da coisa efetiva, né? Claro. Prefeito, pra gente, por conta do nosso tempo, tem muitas perguntas chegando, tem pessoas perguntando sobre aquela questão da faixa da Praia da Sereia, quando será concluída também ali, aquela obra também que é muito importante naquela região, e a outra é em relação até, voltando aos coletivos. Nós estamos num momento dificílimo, que o senhor tem acompanhado, logicamente, com essa terceira onda. E a dificuldade, não só aqui em Maceió, mas no Brasil inteiro, de tentar aumentar essa frota, nem que seja emergencialmente nesse momento, para tentar diminuir aquelas aglomerações nos ônibus. Há um estudo, há uma força-tarefa para tentar conseguir isso? Sim, inclusive eles estão proibidos, né, de diminuir durante a pandemia o número de ônibus. O que foi feito ano passado foi algo incabível, né? Diminuíram em 50% a frota. Ou seja, as pessoas precisam sair de casa para trabalhar, né? Então as pessoas precisam do seu sustento. Então assim, eles chegavam no ponto de ônibus e estava a metade da frota, ou seja, metade da frota reduzida, aí mais aglomeração, mais transtornos e virava um caos. Então a primeira medida que nós tomamos, olha, não vai poder diminuir. Aqueles que ensaiaram essa diminuição, passaram uns 2 dias, exatamente, foram canetados. Porque a empresa de ônibus antes, não, era intocável. Não, intocáveis, eles eram os bons, mas aí o camarada lá, que reivindicava a regulamentação do mototáxi ou então do taxolotação, alguma coisa nesse sentido, não, são os vilões e eles são os bonzinhos. Não, não é assim. Tem espaço para todo mundo, os condutores de aplicativo, enfim, então tem espaço para todo mundo. O que a gente quer é o bem-estar da população. Os ônibus, a gente fez a gente pactuou que eles iam aumentar em 20%. Né? Então, no início, né, daquela parte crítica, houve esses solavancos, né, eles vieram, recebi muitas imagens e a gente fica muito revoltado com aquilo. Né? Eu, como prefeito também, eu
me indigna, né? Porque você vê aquela situação acontecendo, você toma todas as medidas, mas mesmo assim não são cumpridas. Então aí você tem que elevar o tom e você tem que exercer mesmo ali a sua autoridade e eles saberem, né, que você está ali no controle, aí as coisas começam a funcionar. Mas isso é fato, né? É uma dificuldade em todas as capitais, mas quando a gente olha de onde nós estamos partindo e onde nós vamos chegar, né, com um plano de metas que a gente está estabelecendo, de investimento que as empresas vão ter que fazer, troca de ônibus, diminuição do tempo de espera. Nós agora, Wilson, nós quem vamos controlar. Você sabe como é que existe o aplicativo hoje? Fica na mão das empresas. Elas quem têm os dados. Não fica com a SMTT? Não, ficam, mas na verdade é um dado compartilhado que a gente não tem autonomia necessária, que a gente precisa para poder confrontá-los. Claro. Então agora vai vir para as mãos, né, da SMTT, da Prefeitura, e aí a dona Maria, o seu José que chega e diz, olha, eu esperei 3 horas meu ônibus no ponto. Aí vamos fazer uma reivindicação, mas não é bem assim, tudo não é bem assim não, aqui o relatório. Então, não tem como. Então, são dados, né? São parâmetros, são métricas que nós vamos ter nas mãos que a gente vai cobrar isso, vai cobrar. Eu não vou estar passando a mão na cabeça de empresas de ônibus. A gente está fazendo um esforço tremendo, né, para que a gente possa equilibrar o sistema, para a gente melhorar o sistema, para todos terem as suas oportunidades aqui dentro da nossa cidade, mas tem que ter respeito às pessoas, tem que ter seriedade no que faz. Então, quando a gente tem respeito, seriedade, a gente consegue essas conquistas, como eu estou lhe falando. Perfeito. Prefeito, só para a gente finalizar por conta do nosso tempo, tem muitas perguntas chegando, muitas pessoas questionando muitas coisas, mas a gente vai priorizar na questão da vacinação, que das 100 perguntas que chegam, pelo menos 90 são em relação ao final de semana. Esse final de semana, você já tem inclusive as ações, os horários, como vão funcionar, a segunda dose continua, porque foi determinado então ontem e hoje a vacinação para a segunda dose, mas muitas pessoas ficaram na dúvida se eram apenas somente esses 2 dias para a segunda dose. Não, essa segunda dose vai permanecer e se esse final de semana terá inclusive atendimento nos pontos de vacinação. Terá sim esse atendimento, esse calendário de vacinação é o que a gente vai estar anunciando hoje no final do dia. Então é importante vocês ficarem atentos, a gente lançou Wilson, o hot site, né, que é o vacina.maceió.ol.gov.br, porque às vezes havia ruído e inconsistência nas informações. Então, quem vacina é a prefeitura. Quem faz o calendário de vacinação é a prefeitura, como eu te falei. Então, nós quem sabemos como pactuar isso e fazer a distribuição. Por mais que a gente deixe essas informações abertas, mas quem pode falar de forma assertiva, né, é a prefeitura por isso. Então, portanto, é necessário, né, que se espere esse calendário de vacinação. A ideia, né, que nós temos é já diminuir para os 60 anos, né, a vacinação, dar continuidade à vacinação das outras faixas de idade, que, eventualmente alguém que perdeu o prazo, né, para poder tomar a primeira dose, diminuirmos também os profissionais da área de saúde, diminuir a idade, tá? E fazer esse plantão de 24 horas, né, que é o que a gente está pactuando, para a gente poder dar vazão a isso. A ideia é que a gente comece esse final de semana, né, de sábado para domingo. Essa reunião nós tivemos já hoje de manhã, iniciei aqui as entrevistas, a gente vai ter mais uma outra rodada, né, de conversas para a gente poder pactuar. O secretário Pedro Madeiro também já está reunido com toda a equipe para a gente poder lançar esse calendário. Mas aí não faz mal, é só olhar o calendário que a gente vai estar lançando hoje no final do dia e você vai ter lá todas as informações necessárias que você precisa saber sobre a vacinação em Maceió. Lembrando, né, que nós somos a capital mais eficiente na vacinação do país. Então essa é uma conquista não só para Maceió, mas para todo o estado, né, porque Maceió é a capital de todos os alagoanos e com isso fortalece aí os nossos índices, indicadores, e esse ranking aí, na verdade, que é o ranking pela volta da normalidade, né? Isso, pela vida, né? Pela vida. É o mais importante. Amém. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas informações nesses 100 dias aí de gestão, que venham mais informações importantes e que nós consigamos aí rapidamente trazer todas essas pessoas imunizadas e possamos voltar a essa normalidade tão desejada e à saúde de todos. Boa tarde. Wilson, agradeço muito e desejo a todos, né, que estão nos assistindo, que acompanham a entrevista, que possam estar protegidos, né, que fiquem atentos, né, à segunda dose. Reforço mais uma vez, né, que procure os pontos de vacinação para você tomar a segunda dose e que Deus proteja grandemente a cada um. Muita saúde e paz para a família e para cada um de vocês.
Muito obrigado, prefeito. Saúde, sucesso, bom trabalho. Amém. Obrigado pela sua disponibilidade junto conosco aqui no nosso fenômeno Fique Alerta, tá bom?